das principais pensadoras digitais do Brasil, acaba de lançar um livro sobre cooperativismo aqui no CBC, o Congresso Brasileiro do Cooperativismo. Estou falando da Marta Gabriel, que é professora, futurista, engenheira e também autora de diversos best-sellers sobre inovação, transformação digital, marketing e agora sobre cooperativismo. O livro que a Marta escreveu se chama O Futuro é Cop e mostra como o cooperativismo pode contribuir na construção de um futuro mais sustentável para o mundo. O livro traz uma análise do contexto atual e sua convergência com o cooperativismo, os desafios para o desenvolvimento das cooperativas e projeta o cooperativismo do futuro. E nessa conversa com a Marta, vamos tratar de cada um desses temas. Marta, boa tarde, seja bem-vinda e parabéns pelo livro. Muito obrigada, prazer enorme estar aqui com vocês num evento fantástico, né? Obrigado, Marta. Marta, sei que você já tem uma relação bem próxima, né, com o cooperativismo. Pode contar para a gente um pouquinho como começou essa história e o que te atraiu nesse modelo de negócio? Lógico. Inicialmente fui contratada por cooperativas há uns 15 anos atrás para falar sobre digital, né? Aquela explosão do digital. E aí eu comecei a perceber que as cooperativas tinham uma forma diferente de atuar e que as pessoas eram muito felizes, né? Isso foi a primeira coisa que eu percebi, que todo mundo era empolgado, que todo mundo falava daquilo com um super carinho. Aí eu comecei a olhar mais a fundo e nesse caminho de ser contratada por elas, eu fui convidada pela OCB para participar do processo do Somos Coop, né? Então eu fui consultora disso. Aí sim que mergulhei mais ainda. E quanto mais você conhece, mais você gosta, mais você entende como o cooperativismo contribui para não só as dimensões da sustentabilidade, né? Mas como ele contribui para tudo, ele te faz mais feliz. Então eu comecei a ficar super apaixonada, comecei a comprar cada vez mais de cooperativas e também ter contas, fazer parte do sistema, né? Então é um prazer muito grande e realmente eu acho incrível e fazendo o livro, obviamente, você aprofunda ainda mais nos detalhes, nos princípios, faz as análises, ou seja, você traz dados para aquilo que você já sentia, né? Então vamos entrar agora no seu livro, né? Você começa lá no começo do livro escrevendo um pouco do que seria o espírito do nosso tempo, né? Usando o conceito de Zeitgeist. E o cooperativismo está em sintonia com esse espírito do tempo atual? Qual a sua visão sobre isso? Não só, é até legal falar sobre isso, porque o Zeitgeist, ele é o espírito do tempo de qualquer tempo. E quando a gente analisa as revoluções industriais, uma das características do Zeitgeist das revoluções industriais é justamente uma transformação profunda e tecnologia fazendo essa transformação. E se a gente olhar as origens do cooperativismo, ele vem como uma resposta aos problemas da primeira revolução industrial, né? Então, quando a gente analisa a revolução que a gente está agora, que é uma revolução tecnológica muito mais profunda, muito mais ampla, muito mais acelerada, você vê que esse modelo lá de trás, que era uma resposta para os desequilíbrios que a revolução industrial traz, ele continua valendo, resiliente, continua sendo completamente adequado. E aí quando a gente analisa as características específicas atuais, a gente vê ascensão da era digital, aumento de desigualdades, maior efeitos colaterais da tecnologia. Então logo no começo do livro eu falo uma coisa, eu analiso uma coisa que eu falo há muito tempo, né? E isso está na literatura com nomes diferentes, mas que eu chamo de o paradoxo do poder. Quanto mais tecnologia poderosa, maior o poder que a gente tem. E quanto maior o poder que a gente tem, maior a responsabilidade. Que nem Stan Lee fala na ficção, que é fantástico. Mas tem uma característica, que é o paradoxo do poder, que muitas vezes as pessoas que recebem esse grande poder não estão preparadas para usá-lo. E é esse cenário que a gente vê hoje que gera uma situação crítica e traz os desafios que a gente tem que enfrentar. Então, na sequência, eu analiso os desafios econômicos, sociais e ambientais que são decorrentes do Zeitgeist atual. Então, só para deixar claro também, a gente tem
N benefícios. A tecnologia e todos os desenvolvimentos que a gente tem hoje e qualquer outra revolução que a gente trouxe, até o Ismael acabou de falar isso agora na abertura, né? A gente vive com certeza o melhor dos tempos. Eu abri o livro falando sobre o melhor dos tempos e o pior dos tempos. A gente com certeza tem uma era próspera, mas o potencial que a gente tem para a prosperidade, ele é perigoso se ele não for utilizado com responsabilidade. Então, o livro começa trazendo, pontuando, mostrando as características da nossa era, para depois a gente fazer as análises. Quais são as soluções que a gente tem para esse cenário, independente do cooperativismo, né? O que a gente está vivendo hoje, os impactos negativos são decorrentes de aceleração tecnológica. Aceleração, tecnologia e complexidade, essas são as características mais marcantes do nosso Zeitgeist. Para combater isso, para combater a aceleração, eu preciso de inovação. Para combater a tecnologia ou para a gente otimizar o uso da tecnologia, eu preciso de transformação digital. E para eu conseguir navegar a complexidade, eu preciso de colaboração. Então perceba que aí já surge de cara uma das características que são formadoras, fundamentais do cooperativismo, como solução para um dos principais pilares que a gente tem hoje de características do Zeitgeist, né? Quando você trata, né, desse panorama, desse Zeitgeist, né, como você já comentou, você fala um pouco desses problemas também recorrentes, né, desses efeitos colaterais. E aí o livro acaba tocando num ponto, acho que é um dos pontos centrais, que é como criar um futuro mais próspero e sustentável. Isso. Né? E é aí que você começa a falar do cooperativismo, desse match, né, que é possível, né? Isso. Como ele pode ajudar nesse futuro mais próspero. Você já introduziu um pouquinho o tema, vamos aprofundar pouquinho como as cooperativas podem ajudar? Quando a gente fala de inovação, transformação digital e colaboração, a gente está falando de estratégias que atuam no nível interno da organização. Só que a organização, quando ela toma decisões, ela tem dois níveis, interno e externo. E o externo é muito determinado pelo sistema econômico, obviamente, e pelo modelo societário escolhido. O modelo societário, ele determina diversas decisões pré-determinantes das demais. E aí, quando eu faço a comparação com o modelo societário hoje, a gente tem desde o empreendedorismo individual, aí a gente tem as empresas com sociedade limitada, empresas com sociedade anônima, que são as maiores empresas, a gente tem empresas públicas, aí a gente tem as ONGs, as organizações sociais, a gente tem associações e tem as cooperativas. Quando a gente analisa, e eu faço essa análise no livro, né, o que cada característica dessas organizações impactam as três dimensões da sustentabilidade, que é a ambiental, social e econômica. E quais os prós e os contras, né? Então, como atua positivamente ou negativamente. Então, por exemplo, quando você fala de uma organização SA, ela tem um impacto gigante em todas as dimensões, que poderia ser positivo, mas se você só tem foco em lucro e você não atua com a responsabilidade social, o seu estrago pode ser muito grande também. Quando a gente fala do empreendedor individual, ele tem maior autonomia, mas ele não tem muita força para poder fazer um impacto maior ou conseguir articular mais. Se você pegar as ONGs, as organizações sociais, elas não têm independência, autonomia para escolher os caminhos delas. Então, quando a gente faz essa análise, as cooperativas, nas três dimensões da sustentabilidade, ela contribui, onde tem maior potencial de contribuição é o cooperativismo, porque no social, você pegar os 7 princípios do cooperativismo, um deles está o interesse pela comunidade, devolver para a comunidade. Quando você pega o segundo princípio, né, que quem forma a cooperativa são pessoas que estão na comunidade, você já tem aí uma situação democrática de decisão que devolve para a construção do ambiente. Tanto que no capítulo seguinte, quando eu falo do cooperativismo em si, eu fiz uma analogia com uma árvore da prosperidade, né? E é bem interessante a gente pensar numa árvore mesmo, porque se você só foca em colher fruto e você não pensar em como replantar, reutilizar,
você não consegue que ela sobreviva pelo tempo. Se esses frutos que a árvore gera não são usados na região aonde ela está plantada, se isso vai para outro lugar, que é o que acontece com muitas empresas, os lucros acabam indo para outras regiões, para onde estão os acionistas ou os donos. Se isso acontece, você de novo não tem recurso para a árvore florescer. Então, se você começa a analisar as 3 raízes, você vê que o cooperativismo, ele, pelos seus princípios formadores, ele está aderente com os prós que a gente precisa para vencer as dificuldades do Zeitgeist. Eu analiso também os contras, né? Então, e aí quando a gente analisa os contras é bem interessante, porque qual é o contra que o cooperativismo tem? São justamente 2 dimensões que não são contra a sustentabilidade, mas necessidades do modelo para que ele seja mais efetivo, que é a escala, né? Então, se você pegar hoje um dos desafios que a gente tem, que eu trato no último capítulo, que aliás, nas consultorias que eu fiz esses anos todos trabalhando com cooperativismo, um dos grandes desafios é as pessoas saberem o que é o cooperativismo, é a comunicação, o fortalecimento de marca. E nessa dimensão, talvez esse seja o principal gargalo para o cooperativismo conseguir escalar. Então, se você pensar que isso é um trabalho conjunto do cooperativismo e das cooperativas. As cooperativas, elas levam a filosofia, o modelo cooperativista para todos os seus produtos e todos os lugares que ela alcança. Então, se a gente conseguir que o fortalecimento e a educação é um dos pilares também, né, um dos princípios do cooperativismo. Se a gente conseguir que a educação cooperativista, a comunicação, o fortalecimento de marca alcance mais pessoas, aquilo que aconteceu comigo lá atrás, eu acredito que aconteceu com você, as pessoas que conhecem, elas gostam, adoram, querem participar. Então, a gente trata também dos desafios e perceba, o desafio é muito mais para você escalar, para que o cooperativismo desenvolva o seu máximo potencial, do que um desafio de prejuízos à sustentabilidade, ao Zeitgeist atual, né? Então, o livro traz bastante comparações, ou seja, os dados estão ali. Eu estou dando uma voada geral sobre as conclusões que eu fico empolgada de falar. O tema aqui do CBC é projetando um futuro mais COP, e você também trata de futuro, né? Isso. No seu livro. Você já tratou um pouquinho aí dos desafios que as cooperativas têm pela frente, mas queria perguntar, e se tudo der certo, né? Onde as cooperativas podem chegar? Que lugar elas podem ocupar? Eu acredito, a gente até viu que o ano que vem é de novo declarado o ano das cooperativas pela ONU, porque se você fizer a análise técnica que a gente fez, né, toda organização no futuro vai querer ser uma cooperativa. Esse é o modelo justo, esse é o modelo sustentável, esse é o modelo que traz mais bem-estar e prosperidade. Então, se a gente for pensar, vamos resolver os problemas que a gente tem, desafios, né, para o cooperativismo, por exemplo, você tem que implementar práticas ESG em todas as cooperativas. As menores, às vezes, para conseguirem fazer isso em toda a cadeia, elas têm dificuldades. O uso de tecnologia envolve educação para todos, para você poder escalar, para ser uma organização exponencial. Então, se as cooperativas conseguem vencer esses desafios, o futuro é COP, porque todas as organizações vão acabar se remodelando, elas tendem a se remodelar, porque para você atender as demandas dos desafios que a gente tem hoje, do Zeitgeist atual, eu preciso das características que o cooperativismo tem. Então, se elas conseguirem, eu acredito muito que conseguirão, se elas conseguirem juntos, elas colaboram, elas têm a intercooperação, todas as outras organizações, em algum grau, vão se tornar cooperativas também. Foi interessante na fala do Ismail, né, que ele acabou de fazer a palestra dele sobre organizações exponenciais, falando que o modelo de organizações exponenciais, inclusive o grupo que ele tem de consultores sobre organizações exponenciais, é um modelo COP. É um modelo em que todos que estão naquele grupo se beneficiam de maneira, ou seja, é de todos beneficiam dos resultados daquilo. Não é uma pessoa que é dona daquilo e que tem os lucros ou os benefícios do que vier de resultado dali. Então, eu acredito, por isso que o título do livro é O Futuro é COP, né? Que cooperação
Ele falou muito de confiança também. Independente do que ele falou, existe um livro que fala sobre as 5 disfunções de qualquer time. E uma delas principais é a falta de confiança. Você não consegue construir realmente um ambiente saudável de cooperação, você cria uma artificialidade. Então, se você for olhar as várias tendências, e no livro eu trago, né, um pouco de futurismo, a necessidade inclusive das cooperativas terem visões de futuros para poder escolher os seus futuros, está muito ligado com a parte de autonomia. Então, se você fizer esse trabalho, né, ser ágil, usar a tecnologia para escalar, o futuro é copo. Bom, Marta, a gente tentou fazer um passeio aí, né, muito rápido, né, porque o livro tem muito mais conteúdo, né, a gente fez um passeio rápido aí por alguns temas que ele trata, mas para finalizar, né, alguma informação que você acha importante a gente passar, pela importância de entender esse termo Futuro é Cop e o peso do cooperativismo, como ele pode contribuir, né, para esse futuro mais sustentável e próspero, né? Ótimo, ó. Quando meu filho era pequeno, eu lembro que uma vez ele trouxe lição de casa e ele não conseguia fazer a letra H. E ele queria que eu fizesse a letra H para ele, porque era muito difícil. Eu falava para ele, o começo é difícil, mas a hora que você entender e conhecer e souber fazer, você vai adorar fazer a letra H. Por que esse livro, eu acredito, não sou só eu, né? O sistema OCB acreditou que era necessário. Porque quem está dentro do cooperativismo muitas vezes não conhece o cooperativismo. E para você gostar, para você amar, para você propagar, você precisa conhecer. Então ele é, o que você falou, né? Um mergulho dos problemas que a gente tem hoje. Ele traz de forma técnica por que o cooperativismo atende essas demandas e o que é o cooperativismo. Capítulo 4, ele mergulha no quanto que o cooperativismo contribui para tudo aquilo que a gente precisa. E o 5º, para você tirar eventuais probleminhas. Então, eu imagino que qualquer pessoa que esteja no cooperativismo vai se beneficiar não só da leitura, porque vai compreender e utilizar de uma forma mais ampla aquilo que já está fazendo, mas vai querer propagar. E é propagando que a gente vai conseguir vencer um dos maiores desafios do cooperativismo, que é fazer os outros também entenderem, se apaixonarem e compartilharem para que o cooperativismo realmente seja a força transformadora positiva que ele é, no seu máximo potencial. Marta, parabéns pelo livro. Obrigada, meu querido. Obrigado por compartilhar um pouquinho e com Prazer certeza enorme. O Futuro é Cop vai ser um sucesso. #tamo junto.